Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos dê revelação da palavra. Vem, derrama, Senhor Deus, de uma forma abundante o que o Senhor tem para nós. Senhor Deus, com vida, com unção, com uma inspiração que seja divina, Pai. Nós confiamos plenamente no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu quero começar a falar que o Senhor sempre excede todas as expectativas que nós temos. O Senhor, Ele é sempre abundante no que Ele faz. O Senhor é aquele que jorra vida. Ele não somente derrama água, mas há um manancial de água. É uma fonte inesgotável de água. Sabe, é um saciar que Ele nunca interrompe. Mas nós aprendemos, às vezes, a viver com pouco, nos contentar com limitadores. E às vezes o Senhor quer derramar tanto, mas a minha fé não parece que é exercitada para experimentar tanto de Deus. E eu me contento com pouco. Eu me contento com poucas coisas ao meu redor, mas a vontade e o desejo do Senhor na nossa vida é derramar com abundância, exceder as nossas expectativas, nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos, a Bíblia diz. Então, é quebrar paradigmas no nosso coração, é olhar para aquilo que o Senhor é capaz e não olhar para aquilo que eu mereço. Não é olhar para aquilo que eu necessito somente, mas é pedir ao Senhor aquilo que Ele deseja para a minha vida. É confiar e olhar para as coisas do alto que o Senhor tem sobre nós. Glória a Deus. Então eu quero quebrar mentiras malignas, setas malignas, de limites que você tem aceitado na sua vida. O Senhor quer derramar e derramar com abundância. O Senhor quer prover e prover com abundância. O Senhor não somente quer te dar uma semente, mas Ele quer te dar os frutos inteiros daquela árvore, para você se deliciar, para você se satisfazer. É com abundância que o Senhor estabeleceu todas as coisas. Para você ver, desde Gênesis, o Senhor criou todas as coisas, e havia somente um casal, com tamanha abundância que foi gerado. O Senhor deu frutos, o Senhor deu alimento, o Senhor deu muito mais do que era necessário para aquele casal naquela época. O Senhor deu muito mais do que eles necessitavam. O Senhor tinha muito mais, mas por conta do pecado, aí então veio a maneira difícil, com espinhos, com dificuldade para que houvesse colheita, por conta do pecado. Mas o Senhor, Ele é abundante desde o início. Ele cria o mundo inteiro, irmãos, para satisfazer um homem e uma mulher. Isso é a abundância de Deus. E o Senhor se alegra em ser abundante nas nossas vidas. Então eu estou aqui para te dizer, receba a abundância que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. Desde Gênesis já é assim. Desde a criação, há muitos frutos, há muito do que se deliciar, há muito do que aproveitar. Nós servimos um Deus de abundância, um Deus que se alegra, Ele é Pai. Então não se contente simplesmente com justificativas, o porquê que tem tido falta, ou o porquê que você não tem, porque nós achamos e justificamos o porquê que alguns limites acontecem, ao invés de olharmos a abundância e a bondade de Deus. Sabe, de crer na provisão de Deus, de crer na multiplicação de Deus. Você vê em João capítulo 6, que os discípulos estavam diante de uma situação onde as pessoas estavam com fome, o Senhor tinha ministrado para uma multidão, mas não havia o necessário na cabeça dos discípulos. Nós não temos o necessário, nós não temos o dinheiro suficiente para prover. Mas o Senhor, querendo trazer abundância, Ele multiplica os pães e os peixes, e a Bíblia diz que sobraram 12 cestos. Ah, por quê? Porque Deus gosta de desperdício? Não, Deus estabelece abundância sobre a vida daqueles homens. Nosso Deus é um Deus de abundância. Você crê nisso? Você crê? Mas por que nós não desfrutamos? E aí eu vou ler um versículo, para você compreender. Na verdade eu vou ler vários aqui. Só anotei versículo aqui hoje, irmãos. Se o pessoal conseguir me acompanhar, por isso que eu gosto ali, irmão, já pode mandar, pastor. Glória a Deus. Eu quero começar lendo em Salmo capítulo 36, versículo 9, então.
E eu queria, irmãos, pedir uma coisa para a igreja. Por mais que a gente projete os versículos bíblicos, abra a sua Bíblia, ou traga ela digital, ou traga ela em papel, mas manuseie a palavra, use a palavra, gaste tempo com a palavra. Salmo capítulo 36, versículo 9, pois em ti está o manancial da vida. O Senhor vai derramar muito sobre nós, irmãos. Haverá um manancial sobre nós, haverá uma fonte inesgotável sobre nós. A Bíblia diz lá em João capítulo 4, os versículos 10, 13 e 14. A Bíblia diz, replicou-lhe Jesus, todo que beber desta água tornará a ter sede. Ou seja, é um limitador o que você tem na sua mão, mas olha só o que ele diz. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, não é mais só satisfazer com um gole, é uma fonte de água que virá sobre a sua vida, é uma abundância que virá na sua vida, é uma fonte e ela é inesgotável, porque é o próprio Criador de todas as coisas, amém? E aí ele continua dizendo, mas aquele que beber da água que eu lhe der, fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. O Senhor sempre nos dará abundância. João capítulo 7, versículo 37 e 38. A Bíblia diz, ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão, fluirão rios de água viva. Irmãos, não tem fim. O Senhor se manifestará em abundância na sua vida. Não se contente, irmãos, com limitadores colocados na sua mente. Nós temos um Deus de abundância. Fala isso para o seu vizinho, você tem um Deus de abundância. De fartura, fala de fartura. Quantos creem nisso? Você recebe essa palavra? Glória a Jesus. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 11. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará a fontes de água viva, de água da vida. E Deus lhes enxugará os olhos toda lágrima. Haverá uma fonte de água viva sobre nós, permanente. Mas o que acontece conosco, irmãos? Eu vou te falar lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Fala e explica talvez aqui de uma forma bem sucinta. O que é, por que talvez a nossa abundância, que deveria ser abundante, muitas vezes nós não temos. A Bíblia diz, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas ou rachadas, algumas versões falam. Essa aqui também está assim, mas algumas versões falam dela rachada. Aí deixa essa passagem aqui. Não, pode voltar lá, por favor. Deixa aí. Olha só, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Nós estamos deixando água viva, e água viva fala sobre água que ela flui, que ela é corrente. A diferença de uma água viva que corre e uma água que é parada, é que a água parada em um determinado momento, sem oxigenação, ela vai se tornar podre. Ela não tem vida, ela perece, ela fede. E aí o Senhor está falando, olha, duas maldades. Você escolheu deixar algo por outra coisa que não vai te suprir. Você deixou o manancial, você deixou as minhas águas vivas, você deixou a minha vida em função de um poço. E o pior, que nesse poço que você construiu para sustentar uma água, com medo de um dia esse manancial acabar, esse poço ele tem uma rachadura. Então toda a água que vem dessa chuva, toda a água natural, ela não permanece naquele poço. Nós trocamos então a água viva, o manancial, o rio que corre, que nunca para, com medo talvez
de um dia esse rio secar, ou dessa manifestação secar, em outras palavras, deixa eu me prevenir com esse poço, porque de repente se esse rio acaba, pelo menos eu tenho a água da chuva que retém. Mas você não entendeu que esse manancial, essa água viva, é o próprio Deus fluindo na sua vida. E você quis então reter, parar, limitar, e é interessante que a Bíblia diz que há uma rachadura nesse poço. E essa rachadura, irmãos, nenhuma água permanece ali dentro. Tudo que entra vai embora. Tudo que entrou naquele lugar desaparece. Tudo que entrou ali não vai te saciar, não vai saciar sua família, porque a aparente ou a maneira natural de se resguardar não tem nada a ver com Deus. A maneira natural de lidarmos com as coisas não tem Deus naquilo. Deus não está presente naquilo, Ele não faz parte daquilo. Tanto é que Ele fala que 2 maldades você fez. Você me abandona e você passa a ser natural com as coisas, você passa a ser cheio de razão com as coisas, você passa a ter uma lógica aonde não faz sentido. Se eu estou te dando um rio, por que você quer um poço? Se eu estou te dando vida, por que você quer a morte? Se eu estou te dando um rio que não acaba, por que você construiu algo que tem uma rachadura que essa água não está parando? Isso fala da nossa vida, irmãos, que nós escolhemos coisas achando que são melhores, não entendendo da abundância do Senhor Jesus, fazendo trocas aparentemente legítimas, mas não olhando e não confiando em Deus. A nossa confiança está no Senhor Jesus, irmãos, não é no braço da nossa força, não é a quantidade de poço que você vai cavar, que vai te dar água. O que te dá água é Cristo. O que te renova é Cristo, o que te fortalece é Jesus, o que nos capacita é o Senhor Deus. E o interessante, irmãos, quando você tem alguém aqui já tomou banho de bacia? Rapaz, do lado esquerdo aqui o pessoal é mais do interior, parece que o pessoal do lado direito aqui é da cidade, é isso? Então, alguém já tomou naquela banho na bacia? Quantos tem vários irmãos? Quantos tem mais de 3, 4 irmãos? 5 irmãos? Que isso, irmãos? Mais de 5? Levanta a mão quem tem mais de 5 irmãos. E você já tomou banho naquela bacia? Como é que é o mais novinho quando vai tomar o último banho naquela bacia? Não tem água, tem um lodo. Tem alguma coisa que você não entende naquilo ali. E qual que é a diferença quando você retém essa água? Ou você vai tomar banho em um rio? O rio sempre vai levar embora aquela imundície. O rio sempre vai levar embora toda a sujeira que você tem. Mas quando você retém aquela água, querendo se limpar apenas aquela água, ela é uma aparente limpeza, mas ela não é limpa o suficiente. Ela nunca vai tirar a sujeira plena de nós. Mas é a água. Mas ela não é água viva, que lava, que nos limpa, que nos capacita, que tira tanto ranço que nós temos da nossa vida. Nós precisamos de abundância, de mananciais sobre a nossa vida. Nós precisamos de uma água que seja cristalina o tempo inteiro. Posso ouvir um glória a Deus? Mas aí agora a gente tem um problema. Eles deixaram a vida em função de um poço. Agora esse poço não tem nada. Sabe quando você parece que faz, e você olha, mas cadê o que eu fiz? Ano após ano, você faz, e você olha para o poço, cadê a água que eu estou trabalhando há tantos anos? Cadê a provisão que eu estou trabalhando há tantos anos? Aonde está aquele tanto de água que entrou nesse poço? Não faz sentido. Eu tenho dedicado a minha vida nisso. Eu tenho confiado a minha vida nisso. Eu tenho confiado os meus filhos nisso. E de repente, quando você precisa e você vai pegar aquela água, você descobre, não há nada ali dentro. Por que não há nada ali dentro? Porque o Senhor não está ali. Deus não tem parte com aquilo que você fez na força do seu braço. O Senhor não está naquilo lá. E aquele poço está rachado. E nada vai parar lá dentro.
E não adianta a quantidade de água, não, é porque eu pus pouca água hoje, eu vou colocar mais água amanhã, eu vou colocar canaletes, que chamam, que você guia a água para aqueles lugares, não, eu vou colocar mais, porque talvez eu vou ter mais água, mas não vai adiantar, porque sempre ao olhar, aquela água vai se embora. O que é que acontece? Deus não faz parte daquilo, irmãos, Deus não está nisso, nada subsiste sem Deus. Então, se é para escolher, que você escolha hoje essa água, essa abundância, e não na sua força, e não no mecanismo. Eu creio, irmãos, que o Senhor, Ele é abundante, irmãos. E quando não há essa abundância, é porque tem algo que não tem algo da parte de Deus naquilo, irmãos. Eu creio na provisão de Deus. Eu creio também que há tempo de você semear, não quer dizer que você vai colher no mesmo instante, mas em um determinado momento você vai colher dos frutos daquilo que você plantou. Então sempre haverá abundância, mas se você tem vivido sempre seco, se você tem vivido sem água, é porque você construiu a sua vida com uma rachadura. E hoje a palavra é: vamos voltar para a essência, vamos voltar para Cristo, vamos voltar para aquela água. Vamos deixar de lado a estrutura humana. Vamos deixar de lado a força do braço. Vamos deixar de lado a confiança própria. Vamos deixar de lado a independência. E vamos voltar para um lugar simples, que é só desfrutar. Você não tem que trabalhar no rio, você tem que desfrutar do rio. Você não tem que trabalhar nessa fonte, você tem que desfrutar da fonte, é só isso que você tem que fazer. Você tem um Deus que fala: olha, maldade que você fez, você deixou de lado a abundância, meu manancial, para construir um poço, e o pior, com rachadura. O Senhor está dizendo para mim e para você: vamos voltar para essa água, vamos desfrutar desse rio, vamos ser abundantes nisso, vamos levar toda a nossa família para esse lugar de abundância, para esse lugar de êxito, de vida, um lugar onde flui o rio do Senhor Jesus, para esse lugar. E se você ver, a Bíblia fala duas menções interessantes sobre poço, tem várias menções, mas tem duas que me marcou bastante. Vou falar só de uma delas. Os irmãos José lançaram ele em um poço. O poço na vida de José não tinha provisão, não. O poço na vida de José foi para prendê-lo. O poço naquele lugar foi para aprisioná-lo, não foi para trazer vida. Não teria como ele viver naquele lugar. Aquele poço foi para matá-lo, mas o Senhor o tira daquele lugar. E ele volta o seu coração para diante de Deus. Ele faz a vontade de Deus. Em outras palavras, ele deixa o poço nesse sinal de morte, e ele volta o seu coração e a sua vida inteira para Deus, para o único que poderia realmente dar vida para ele. Ele troca o poço, que é o lugar da morte, que é o lugar sem vida, que é o lugar que significa prisão, e ele volta agora o coração para seguir a Deus, honrando o nome de Deus, se santificando em nome de Deus, governando em nome de Deus, abençoando em nome de Deus. Ele deixou o poço da morte e ele voltou o seu coração totalmente para o único que podia restaurar a sua vida. Ele não tinha família para que houvesse uma restauração. Ele não tinha amigos para que houvesse restauração. Ele não tinha parcerias que o desse aprovação ou conquista. Ele simplesmente voltou o seu coração para Deus. Ele se guarda, ele foge do pecado. Ele honra a Deus numa prisão. Ele governa trazendo mantimento sobre uma nação, sobre um povo. O que José representa? Eu deixo o poço que poderia ter me matado. Eu deixo o poço que não tem vida. Eu deixo o poço que tem rachadura. E eu volto o meu coração para o meu Deus, que pode me dar a vida e vida e abundância. Sabe, o Senhor está dizendo: que maldade que vocês têm feito. Você tem deixado a minha vida, as minhas águas, as minhas fontes.
E vocês escolheram poços com rachadura. Que falso engano, que falsa experiência. O poço é tudo que te tira do centro da vontade de Deus. O poço é tudo aquilo que parece legítimo, mas Deus não está naquilo. É tudo aquilo que tem a ver com o homem no centro. O poço fala de homem, fala da sua capacidade, mas o rio fala da criação divina. O rio fala da criação do Senhor. E ele cria lá em Gênesis, com muita água e muita abundância. Mas o homem cria poços, o Senhor estabelece rios. O Senhor quer fluir no seu coração. O Senhor quer nos lavar, o Senhor quer nos dar vida. O Senhor quer tirar coisas secas que estão nos matando, irmãos, e nos hidratar com a vida dele em nós, irmãos. Eu estou te falando em nome do Senhor Jesus. Sabe, essa talvez seja a grande questão nossa. Vivemos secos, sem perspectivas, sem muitas realizações, porque nós não experimentamos de um rio verdadeiro. Eu vou me entregar nesse rio, eu vou mergulhar nesse rio, eu vou deixar que o Senhor me leve, Senhor Deus, para o lugar do Senhor, que o Senhor me leve nesse rio, Senhor Deus, para os lugares de propósito do Senhor. Duas maldades, o Senhor chama como maldade. Você trocá-lo por coisas. O Senhor chama de maldade, deixar de experimentar dele, para experimentar da sua força. O Senhor chama de maldade, e Ele diz, olha, e esse poço ainda, e o pior, além de ter sido feito na força, numa decisão humana, ele está rachado ainda. E você vai fazer dia após dia, e você parece que nunca tem o suficiente. E você faz dia após dia e você nunca consegue ter o suficiente. E você faz dia após dia, o seu casamento nunca chega a ter o suficiente. E você faz dia após dia e você nunca desfruta de uma intimidade plena no Senhor Jesus. Por quê? Porque está rachado o que você está construindo. Eu não estou aqui falando para reparar o poço, irmãos. Deixa eu te contar um negócio. Eu estou falando para você, sai do poço, meu irmão. Eu não estou aqui para a gente, não, vamos cavar mais. Vamos ser mais profundo no poço. Não estou falando para você colocar mais terra prensada, compactada para se tornar tijolo, não. Eu estou falando para o seguinte, sai desse poço e vai para essa água viva. Eu não estou te dando aqui sugestão paliativa, não estou falando para você resolver o poço, não. Eu estou falando para você como José, sai desse poço. Porque se você insiste em ficar no poço, você pode morrer no poço sozinho. Sem provisão, seco. É uma coisa interessante, que era um lugar para ter água e você pode morrer desidratado. O lugar que deveria ter água, que deveria ter abundância para sua família, talvez você pode morrer naquele lugar por persistência, tolice, gente que insiste em coisas que Deus não tem. E Deus está simplificando, meu filho, não é no poço. Entenda que o poço foi um lugar para você ter morte, eu quero te tirar de lá. Vem. O Senhor diz sobre a mulher que foi pegar água no poço. E o Senhor diz, olha, você vai ter sede dessa água. Mas se você beber de mim, você nunca mais vai ter sede na sua vida. Se você tem sentido sequidão, se não tem tido vida, se não tem tido abundância, se não tem tido provisão, se não tem tido saciar de Deus, é porque você está na força do seu braço. É porque está na sua capacidade. Eu estou aqui para te falar em nome do Senhor Jesus. Vai para um lugar que você só tem que desfrutar. Vai para Deus. Vai para Jesus. Vai para Cristo. Leva a sua família para aquele lugar. Deixa a sua família definitivamente ver o que é provisão de Deus. Deixa a sua família ver o que é favor de Deus. Leva a sua família, que está acostumada com um poço,
pequeno, para um rio grande, limpo, transparente, que vai fluir todos os dias da sua vida. Vai para aquele lugar de abundância. Deixa a sua família definitivamente viver a plenitude. Deixa os seus filhos mergulharem com você naquele rio, experimentar com você. Vai para aquele lugar, você que está sentindo drenado e seco. Você não percebeu que você está morrendo, não. Você não percebeu que está acabando com você, não. Você não percebeu que aquilo está acabando com você. Deixa esse lugar que está rachado, não é capaz de ter mais água. Encerra esse ponto, vai para Jesus. Precisamos de Jesus, irmãos. Deixa eu te contar. Essa pregação aqui é só para falar uma coisa para os irmãos. Precisamos da água que vem de Jesus. Precisamos de Jesus. Acho que a pregação tinha que ser todo domingo, era só essa. Sabe o que a gente precisa? É de Jesus, meu povo. Sabe, a gente tinha que chegar aqui e somente se deliciar na presença de Jesus. Ser inundado por Jesus, ser governado por Jesus. Irmãos, alguém já desceu algum rio aqui? Alguém já brincou de descer rio? Nunca fizeram isso? Pegar uma boia e entrar no rio? Oh, Deus da glória. Irmãos, quando você entra no rio, não é você que define para onde você vai. Você vai permitir que aquele rio te leve para o lugar que é necessário. Sabe, você se entrega. E, irmãos, e a sensação é diferente. Porque numa piscina, você vai para um lado e para o outro. Você para. Mas no rio, você deixa aquele rio te levar para onde quer que seja. Aquele rio é que te governa. E você se entrega plenamente. E há abundância naquele rio em nome do Senhor Jesus. Estou aqui para te dizer, irmãos, entrega sua vida para Jesus hoje. Crente, quantos crentes nós temos aqui? Entrega sua vida para Jesus. Deixa Ele governar você. Deixa Ele te levar para esse lugar. E a Bíblia diz o seguinte. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, eu darei de graça a fonte da água viva. Vocês não entenderam. O poço seco, rachado, você tem sede. E ele não te dá provisão. Mas a Bíblia diz o seguinte: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, a Bíblia diz. Quantos têm sede, Senhor Jesus? Olha o que ele diz: eu darei de graça. É de graça, irmãos, agora. Não é no trabalho mais. Não é na minha força mais. O Senhor está dizendo, é de graça. A fonte da água da vida. Não é mais, meu irmão, nessa sequidão que você está vivendo, na dificuldade. O Senhor vai te dar de graça essa fonte da água viva. O Senhor está aqui para você ouvir hoje. Deus vai te dar a partir de hoje, para aqueles que querem, uma fonte de água viva. E ela vai alimentar, e ela vai nutrir, ela não vai acabar, e essa sequidão vai embora, e o Senhor vai nutrir você, Ele vai satisfazer você, Ele vai alimentar você, Ele vai te dar novas perspectivas, mas o seu coração só tem que fazer o seguinte, só isso. Aquele que tiver sede, vai de graça diante de Deus. Deixa eu te falar, essa água é só para quem tem sede. Se você está satisfeito, você não precisa dessa água não. Mas se você tem sede, Deus te dará graciosamente a água da vida. E é abundante, irmãos, essa água. E ela vai te alimentar. Oh Deus! Irmãos, eu não sei se você crê nisso. Mas o Senhor tem tudo para nós, irmãos. Se você não tem desfrutado
da abundância, é porque talvez ainda você não procurou pedindo a Ele com sede. É chegar diante dEle e falar: Senhor, eu não tenho, não possuo, mas o Senhor diz que aquele que tiver sede, o Senhor vai dar de graça. Pai, eu tenho tanta sede do Senhor, ó Deus, hoje. Sacia a minha vida, alimenta a minha vida, Espírito Santo de Deus. Estou aqui para dizer, irmãos, eu preciso disso na minha vida, irmãos. Eu preciso ter sede do Senhor Jesus, eu preciso ter sede do meu Deus. Porque Ele vai me dar, irmãos, essa água viva, Ele vai me dar essa provisão, Ele vai me dar da abundância. Eu preciso voltar meu coração todos os dias para Deus. Deus, eu preciso do Senhor. Se o Senhor não fizer na minha vida, não tem quem faça. Se o Senhor não me der, não tem quem me dê. Se o Senhor não agir, não tem quem vai agir na minha vida. Eu preciso da água, Cristo operando na minha vida. Eu preciso de um manancial, eu preciso de uma água viva, eu preciso do meu Deus. Quantos aqui têm sede do Senhor Jesus? Você tem sede do Senhor Jesus? Gostaria então que nós tocássemos o teclado. Nós vamos apagar a luz agora. E a gente só vai fazer uma coisa simples hoje. A gente só vai diante do Senhor aqui agora. E a gente vai falar: Pai, eu tenho sede. Só isso. Você veio aqui hoje só para ouvir isso. Para você falar para Deus: Deus, eu tenho sede do Senhor. Minha família tem sede do Senhor. Minha vida espiritual tem sede do Senhor. A minha vida financeira tem sede do Senhor. Eu não sei o que você faz aqui. Eu só sei que o rio de água viva está aqui, irmãos. E é aceitável para todos. Você só tem que querer, irmãos. E não é só uma garrafa, é um rio. É o próprio Deus. Do seu trono flui. Quantos querem água viva? Feche seus olhos então. Só falar para Deus então: Pai, o Senhor me trouxe aqui por conta dessa água. Eu vim para cá por conta dessa água. Às vezes você está nesse poço há tanto tempo, você está cansado há tanto tempo. O Senhor está te dizendo: sai desse poço, meu filho, que você está lutando tanto. Sai desse poço com rachadura que você está tentando há tanto tempo. Vem para um lugar de abundância, meu filho. É nesse lugar que tem vida. Sai. Irmãos, eu preciso falar, eu preciso tanto dessa água, irmãos. Irmãos, eu preciso tanto desse rio na minha vida. Eu não posso fazer da obra na minha força. Eu tenho que fazer no descanso em Jesus. Eu tenho que fazer naquele lugar da provisão. Não é mais na minha força. Não é fazer alguma coisa na minha capacidade. Não é fazer na minha mobilização, não é fazendo na minha agenda, mas é simplesmente caminhando diante do Senhor, indo para esse lugar, nesse rio de água viva. Oh Espírito Santo, o Senhor sabe o quanto eu necessito do Senhor nesses dias, oh Deus. O Senhor sabe, Deus, o quanto eu preciso ouvir a Tua direção nesses dias, oh Pai. O Senhor sabe, Deus, o quanto eu quero ver essa igreja experimentando dessa água viva, Deus. O Senhor sabe, Deus, o quanto eu desejo no meu coração, Pai. Senhor Deus, que as pessoas tenham essa experiência dessa água viva, aonde nunca mais tenham sede, aonde sejam saciados em Cristo Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, meu coração e a minha oração essa manhã é que cada homem, cada mulher aqui presente, cada jovem, tenha essa experiência em Deus. Que cada um aqui, Senhor Deus, tenha esse desejo no Senhor Jesus. Que cada um aqui, Senhor Deus, tenha um saciar em Cristo Jesus. Aquele que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. É de graça, meus irmãos. Se você tem sede, e se você quer fazer uma oração diante do Senhor, levante a sua mão e fala assim comigo: meu Deus, hoje, pela Tua graça, eu recebo desta água, que me sacia, que me alimenta e que é permanente. Agora eu quero te falar, irmãos, que maldade o Senhor diz
deixaste o meu manancial para construir poços com rachaduras. O Senhor diz: que maldade, que maldade. Mas eu quero, em nome do Senhor Jesus, terminar com esse versículo. Mas aqueles que voltarem o seu coração hoje, podem ser restaurados. Restaura seu coração hoje, irmãos. Restaura sua vida diante do Senhor. Saia daqui hoje sem acusação mais na sua vida, crendo que o Senhor de graça está te restaurando hoje. Saindo daqui hoje, fala: Deus, pela graça eu sou restaurado. Pela graça eu sou saciado, Deus. Pela graça, pela graça, pela graça, pela graça. Nós somos saciados pela graça. A fonte de água da vida, ela vem pela graça em Cristo Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, todos aqueles que têm procurado o Senhor, que têm vivido uma sequidão, que têm vivido, Senhor Deus, que parece que correndo atrás de coisas e sem realizações, aqueles, ó Pai, que têm feito na força do braço, aqueles que se encontram dentro de poços rachados, sem vida, hoje é o dia que nós voltamos o nosso coração todo para o Senhor, para o verdadeiro manancial, pela fonte de água viva, pela fonte da água da vida. Nosso coração hoje é voltado totalmente para o Senhor, ó Pai. Senhor Deus, aqueles que têm vivido sequidão na sua vida, você sai daqui hoje, irmãos, saciados, nutridos em Cristo Jesus. Você saindo daqui hidratados em o nome do Senhor Jesus. Você precisa da água da vida. Eu quero te falar que na hora que estiver difícil na sua vida, só clame ao Senhor. Deus, o Senhor diz que pela tua graça, aqueles que te buscarem, o Senhor nos dará a água da vida. Pai, eu estou assim nesses dias. Derrama pela tua graça a água da fonte da vida. Todas as vezes que você se encontrar no meio de uma dificuldade, irmãos, vai para Jesus e só fala para Ele: eu preciso dessa fonte da água da vida, e ela é de graça. Todas as vezes que você se encontrar no meio de um conflito na sua vida, fala para Jesus: Senhor Deus, de graça. O Senhor diz que aqueles que têm sede, o Senhor dará da fonte da água da vida. Todas as vezes que você encontrar no meio de escolhas e você não sabe o que você faz, vai para a fonte dessa água e fala: Deus, pela graça, o Senhor diz que é de graça. Senhor Deus, e que eu necessito dela, eu quero essa água. Só pede para Deus, porque o Senhor diz: e disse-me mais, está cumprindo. Eu sou o alfa e eu sou o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aonde você se encontrar, só volta o seu coração. Se você estiver a ponto de pecar, se você estiver a ponto de fazer algo errado, se você estiver a ponto de abandonar alguma coisa, se você estiver a ponto de desistir da vida, se você estiver ao ponto de não mais conseguir ir num relacionamento, se você está ao ponto de se sentindo sozinho, somente vai para aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e fala para Ele: Senhor Deus, eu tenho sede do Senhor, me dá água, me dá dessa graça, Senhor Deus, porque o Senhor é a fonte da água da vida. Oh Espírito Santo de Deus, Pai. Eu queria que você pudesse só orar e sentir o Senhor te alimentando e nutrindo você onde você está, saciando a sua sede, irmãos. Sede, irmãos. Sede de quê? Da plenitude, da intimidade. Você tem sede de ouvir a voz de Deus. Você tem sede de uma intimidade com Deus. Você tem sede de realizações. Você tem sede de sonhos. Só vai para Deus aqui agora, só para Jesus. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o homem, tem a ver com Deus. O que você tem aí dentro? Qual é a área? Todo mundo precisa de uma área. Qual é a área que você está precisando dessa água? Clama por ela nesse lugar agora. Fala: Pai, eu preciso de uma palavra viva. Eu preciso de uma experiência com Deus.
Eu preciso de restauração na minha vida, eu preciso de disposição, eu preciso ser cheio do Espírito. Seja pleno em Cristo Jesus. Oh Deus, Pai, no nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe, Deus, todos aqueles que precisam da Tua água aqui essa manhã. O Senhor sabe, Deus, das áreas da nossa vida que nós precisamos de água, Deus. Deus, eu peço ao Senhor, derrama a água viva aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, oh Pai. A água viva, Deus, precisamos do Senhor aqui, Jesus. Precisamos somente do Senhor, oh Deus. Não precisamos de mais regras aqui, Jesus. Não precisamos de mais mandamentos, ó Pai. Nós precisamos da água de graça. Precisamos somente dessa água que é de graça. Nós não precisamos de tantas coisas, irmãos, mas nós só precisamos dessa água que é de graça. E é sempre com abundância a manifestação de Deus nas nossas vidas, irmãos. É sempre com abundância. Sempre com abundância. Espírito do Deus vivo, Pai. Batiza aqui, Espírito Santo. Batiza pessoas aqui, Senhor Deus, com poder do alto. Batiza aqui, Senhor Deus, com línguas estranhas, ó Pai. Batiza aqui, Senhor Deus, manifesta aqui, Espírito de Deus. Renova a alegria daqueles que estão cansados, ó Deus. Renova sonhos, ó Pai, daqueles que não sonham, Senhor Jesus. Dá vida para aqueles que querem tirar a sua vida, Jesus. Tira-nos, ó Pai, do poço que tem nos matado, Senhor Deus. Queremos o lugar de mananciais, ó Deus, o lugar de abundância, o lugar, Senhor Deus, de fonte de água viva, Espírito Santo de Deus, Pai. Levanta o cansado. Restaura, Senhor Deus, aqueles que desistiram. Oh, rebalamaracho e lebaraço cantarás. E palandaraio cantarachalaiera da soribassum. E varaiera da chore massarandaieri cantalaraço torie. E cantarando xalaiera inteira baixo quantorocianda. E canta lavaraio quanto soianderiba. Shayanda cantarado sotoroyele barasundes. E cantaranda lambarada sus. Quanto a água, Deus, que cura o enfermo, Espírito Santo de Deus. Com a tua água, Senhor Deus, que batiza aqueles, Senhor Deus, que entregam a tua vida, Pai. Com a tua água, Senhor Jesus. Com a água viva, Espírito de Deus, Pai. Com a água viva, Espírito Santo de Deus, Pai. Com a água viva, Espírito Santo de Deus. Xalabaramassous. E cantaramaierita na malanado sori para xalaras. Re cantarandalamaraiô, cantarabachaiandalaramassu andaras. Re cantarabassos. E balabaramachou e ele malamaramassum baracantaramache. E andaramassori malamaras. Beba la Maria camparamacho e era passoro quantoros. E palavaramassos. E cantarabalabaramassous. Desde o início houve abundância. Queira a abundância do Senhor Jesus. Ele quer te dar, meu irmão. Ele quer te dar. Ele quer te dar. Desde o início,
sempre com abundância. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por isso ele diz que aquele que tem sede pode ir de graça, porque ele vai dar essa fonte da água da vida. Essa é a abundância, Espírito de Deus, Pai. Declaro, Senhor Deus, que haverá uma grande experiência entre nós nesses dias, ó Pai, de grande abundância, em nome do Senhor Jesus. Declara abundância na sua casa, declara abundância na sua intimidade em Cristo, declara abundância com seus recursos financeiros, eu declaro abundância na sua saúde, eu declaro abundância na sua família, eu declaro abundância na sua mente, na sua alma, no seu corpo, eu declaro abundância do Espírito sobre você, eu declaro abundância de Cristo, eu declaro que você será um testemunho de abundância, aonde quer que você chegue, as pessoas verão uma vida abundante. Sua alegria será abundante, seu sorriso será abundante, a sua palavra vinda da parte do Senhor sempre será abundante, haverá sempre provisão com abundância na sua casa, haverá mantimento na sua casa com abundância, haverá provisão na sua casa com abundância, você fará para muitos, porque sempre haverá abundância na sua casa. Eu declaro que as pessoas verão abundância na sua saúde, eu declaro que as pessoas verão abundância ao abrir da tua boca, as pessoas verão abundância de vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que o que te trouxe aqui foi essa água viva que te lava hoje e te diz: eu lhe darei com abundância, porque eu sou Deus da provisão. E eu farei infinitamente mais de tudo aquilo que pedir ou pensar. O Senhor lhe dará graciosamente todas as coisas. Eu profetizo sobre você abundância, esse manancial, essa abundância, essa fonte de água viva. Você veio para receber hoje essa unção da parte de Deus. Você veio aqui para ouvir essa palavra. Não haverá mais escassez na sua vida, haverá abundância. Não haverá mais morte na sua casa, haverá abundância. Não haverá mais acusação sobre os eleitos em Cristo Jesus, haverá abundância na sua casa. Não haverá mais perseguição dos homens, haverá abundância de Deus. Não haverá mais o medo das circunstâncias, haverá abundância do Espírito. Oh, Espírito Santo de Deus, é com abundância que você recebe essa palavra, é com abundância que será derramado sobre a sua casa, é com abundância. Você declarará todos os dias que o rio de água viva tem sido abundante, abastada, cheia na tua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E se você crê, diga um amém convicto e forte em nome de Jesus. Você crê? Glória a Deus. Quero te falar em nome do Senhor Jesus. O poço não é para te matar. Não haverá morte nesse poço. Não vai te matar. Você não vai ficar nesse poço. Esse poço não é para você. O Senhor tem abundância em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.